Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo ao Ah, Esquina 93. Boa tarde, é Sérgio. 93 para todos. Tudo bem com você, Ariane? Tudo Bem? ótimo, e com você? Tudo bem, tudo bem. Muito feliz de estar aqui novamente. Também eu E gosto, mui eu gosto porque eu também. E eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos inscritos, que batemos 100 inscritos. 100 Ê! pessoas lá nos seguindo, coisa boa, isso é legal. Que Vai legal, ganhar né? o que a gente Já quer. pensou? Imagina, assim, que a gente já tá num auditório, tem 100 pessoas ali. Ah, Pelo menos, fora as que não se inscreveram, que chegaram de bicão. tem que se inscrever, tem que Tem se que se inscrever. inscrever. Tem que dar like também, né. E se puder Sim. comentar, comente alguma coisa, pô. É. E comentar com dúvidas e perguntas para instigar aqui o Sérgio, melhor Claro, ainda. claro. Quanto Não é, mais Sérgio? perguntas fizerem, melhor. Eu gosto de responder perguntas, né, tirar as dúvidas do pessoal. Eu gosto disso. Então, Tá vamos bom. O que que então, nós temos como de pra praxe, ter um curso? começar com as É, perguntas. vamos lá. Então, eu vou pegar a primeira do Alzimir, que é hã, um comentário que ele já fez no episódio anterior, e continuando aqui que ele quer abrir uma discussão, me parece, né. Então vamos então vamos lá. Sérgio, sobre Javé, vejamos se a minha informação está em dia. É uma confusão ler a Bíblia traduzida, porque o que seriam diferentes divindades ficam traduzindo como títulos ou epítetos de Javé de forma muito simplificada. Sim, concordo com ele. Deveria ter sido lido no original, no grego original. Começa No por grego aí. original. Tá. Aí ele continua: os judeus eram Ou no politeístas. hebraico original também, ou no hebraico, né, enfim, o Velho Testamento tá no hebraico e o Novo Testamento tá em grego, né, a maior parte, né, então Ou se a gente até eu vou fazer se a gente pegar o Velho Testamento, ele tem mais, vamos dizer, fidelidade com a Torá do que com a Bíblia cristã? o Velho Testamento é a Torá. Uhum. Os 5 livros do Velho Testamento é o que forma a Torá. Mas se a gente pegar, eu digo assim, as edições que são da Torá, em vez de ser a cristã, você acha que de repente pode ser que tenha um pouquinho mais de Não sei, fidelidade? eu não serei hebraico, eu não sei como é que seria, né. Acredito que sim, porque tá na língua original deles lá, né, ou pelo menos parte da língua original deles, né. Uhum. Enfim, eu acho que Tá, tudo deve ser lido no original. sem dúvida. O problema é a gente saber qual é o original. Esse é que é o problema, né. Quando os Entendi. livros do Novo Testamento, por exemplo, são escolhidos, é óbvio que ninguém deturpou aquilo ali, Sim. né. Por exemplo, quando a gente pega o livro do Apocalipse, que é um livro muito interessante, né, a gente vê que um monte de coisa foi enxertada ali dentro. Um monte de coisinha foi Uhum. enxertada. Acaba virando uma grande bagunça no final das contas. A questão é, qual o livro original? Sim. E aí, continuando, né? Os judeus eram politeístas e passaram a enoteístas e só depois a monoteístas durante o exílio babilônico, né? Onde, ao longo dos anos, Javé é posto no lugar de Aonde Todo-Poderoso. detalhe, aonde eles beberam do monoteísmo zoroástrico. Essa história de Esse que o judaísmo é a primeira religião monoteísta do planeta, isso é bobagem. Isso é uma é bobagem. o é o Podem falar o que zoroatrismo. quiserem, historicamente, o zoroastrismo também se você para e analisa direito a religião egípcia, no final das contas você percebe que ela é monoteísta no seu sentido mais profundo. Uhum. Mas, vamos lá, então continua, desculpa. É Não, porque esses imagina. detalhezinhos que ele vai falando aqui, Claro. a gente comentando por parte, né, fazer igual o Jack Estripador, né, a gente vai por Cla partes. Melhor. eu vou fazer outro parênteses, tem uma Uhum. lenda que fala que o Jack Estripador veio pra Paranapiacaba, que é uma cidade do lado de Santo André, aqui. Tem toda uma É toda uma lenda, né. tem. Depois a gente comenta isso qualquer É dia. bem possível, não duvido não, cara. É, porque, só um detalhe, Paranapiacaba é uma cidade que foi colonizada pelos ingleses, porque eles vieram para fazer a linha férrea de São Paulo. Sim, Tanto que é uma cidadezinha lindíssima, assim, toda no estilo colonial inglês. e meio sinistra, né, tem aquelas Bem si névoas.
exatamente. Você já foi Não lá? fica muito longe não. Petrópolis também não fica muito longe não. É, é prima de Paranapiacaba, né. É, por aí, por aí, por aí. Então, tem essa lenda Vamos aí, lá, gente, lá. reza a lenda. Tá, reza a lenda que tá aqui enterrado Jack Stripador aqui em Santo André. Deve ter Então sido vamos deve ter sido estripado por aqui também, né. Deve ter sido estripado por aqui, sei lá, duvido não. Mas vamos lá, vamos parar de brincadeira e vamos falar sério, vamos lá. tá. Nossa, hoje eu tô impossível, espera aí. Deixa eu ver onde parei aqui. Ah, tá. Javé gradualmente absorveu títulos, funções e características anteriormente atribuídas a outras divindades da região, como El, pai de todos os deuses, Ashira, Baal e etc. Sim, por aí vai, vários. Tanto que em Deuteronômio 32, El divide o mundo e dá Israel a Javé. Basta ficar atento à tradução. Também tem a hipótese midianita quênita sobre a origem de Javé ter sido ao sul de Canaã, mas eu não terminei minhas leituras sobre isso ainda. Perfeito, continue a pesquisa dele, pô. Faça igual o Mel Gibson vai lançar ano que vem um filme espetacular, espetacular, a continuação da Paixão de Cristo, né, onde Cristo desce ao submundo para resgatar os anjos caídos. Nossa, O filme show, deve ser hein? um filme fantástico, deve ser um filme fantástico. Nossa, e um É bem filme que vai fantástico. lançar esse ano também, que é imperdível, é a Odisseia. Odisseia, putz, só que filme bom. Nossa, Vamos ver se fantástico. segue, né, vamos ver se segue o original, porque os filmes a gente sabe, né. É. Vamos lá. Então na verdade, sobre isso ele não pergunta nada, ele só conta isso aqui, aí ele continua aqui. E sobre a obsessão, esse é um assunto deveras interessante e eu que não achei que fosse ser tratado aqui no canal. Ah, meu querido, tem muitas Que a coisas que gente trata do trataremos. que vocês trouxerem, né, e a gente souber, a gente trata aqui. Claro. Se puder, expanda um pouco e comente sobre a relação com as técnicas de limpeza tão populares hoje em dia, como a apometria, por exemplo. Também senti uma leve intuição de que há uma relação entre a questão de evitar os hábitos e a perda da consciência com o budismo. Ou será que é coisa da minha cabeça? Não, E não é não. parabéns pelo ótimo conteúdo. Não é não. Banimentos é um assunto delicado. Em magia a gente aprende que não existe círculo mágico impenetrável. Uhum, A gente acaba descobrindo que não existe banimento eficiente. O que a gente percebe é que determinados portais, quando eles são abertos, você não consegue mais fechá-los, né. Como isso funciona, né? Você tem como se proteger, né, mudanças de hábitos, como eu falei na vez passada, é uma coisa bem importante, uhum, né. Não que você não tenha que ter uma rotina na sua vida, mas hábitos, hábitos, né. Principalmente hábitos que prejudicam o nosso corpo fisicamente, né. Esse é uma das 4 condições, né, quem estuda tarô sabe que quando você tem 4 condições básicas, né, para que você possa progredir na vida, não apenas no caminho espiritual, mas na vida normalmente, né. E o cuidado com o corpo físico é uma delas. sim. Então você não vai, de maneira alguma, prejudicar o teu corpo. Teu corpo é teu templo, né, é a veste que você utiliza nesta encarnação para realizar alguma coisa, né. Banimentos. Então vamos falar sobre banimentos. Dependendo do que você está evocando, não existe banimento. Invocações. Invocações você até consegue banir interessantemente, você consegue banir, né, mas agora evocações, determinados tipos de evocações planetárias, por exemplo, é muito difícil. Uhum. Mas é por quê? Pela força que eles que se tem? Porque às vezes você abre portais que você não tem como fechá-los. Uhum, Por exemplo, uma pessoa que está sendo obsidiada, né,
dificilmente você vai conseguir banir aquilo daquela pessoa, né, aquilo Sim. que se apoderou daquela pessoa, né. Primeiro que ela não vai conseguir fazer, né, se Uhum. tem alguém que deveria fazer era ela mesma. Mas imagina, um drogado vai conseguir banir as suas obsessões, um alcoólatra, Difícil. né, uma pessoa viciada em sexo, ela vai conseguir banir isso? Não, não vai. Eu vou conseguir banir isso na pessoa? De jeito nenhum. Então fica muito difícil, Uhum. né. Magicamente a gente sabe o quê? Bem, que existem determinados seres, nem vou falar espíritos, vamos falar assim, uma coisa no geral, espírito, né. Esquece sagrados anjos guardiões, né, isso não se bane, enfim. Determinados espíritos, você até consegue confiná-los, mantê-los afastados de você, ao ponto deles não, prejudicarem você ao longo do teu dia a dia ou perante aquela prática que você está realizando, mas tem outros Uhum. que você não consegue. Uma das coisas mais chocantes que eu experimentei quando eu comecei nas práticas de magia, isso tem bastante tempo, é um belo dia, eu estava realizando um ritual e simplesmente um ser atravessou meu círculo mágico. Isso não era porque eu não soubesse fazer o círculo mágico, as guardianias, elas estavam muito bem colocadas, só que elas não conseguiram deter. E aí eu fui correr atrás para entender por quê. Porque determinadas entidades, elas têm uma forma tão fluídica, eu não sei explicar isso de outra maneira, eu vou utilizar esses termos meio ignorantes, tá bom? Elas Uhum. têm umas formas tão fluídicas que as guardianias, elas não conseguem, porque as guardianias, elas são manifestações nossas, né, é Uhum. aquilo que você imagina que pode te defender no teus quadrantes, mas Uhum. é o que você imagina. Por Entendi. exemplo, se eu quiser eu vou falar uma coisa aqui que posso falar, não tem problema. Vamos imaginar, se eu quiser romper o círculo mágico de alguém, Uhum. astralmente dizendo, é só eu mudar constantemente de forma. Eu confundo completamente qualquer tipo de guardiania. Isso qualquer um consegue fazer desde que aprenda a mudar suas formas em plano astral. Uhum. Ou seja, então não existe isso. É muito difícil. Mas em outros casos você até consegue, né. Entendi. Agora uma pessoa que está obsediada, dificilmente você consegue, Uhum. dificilmente. Quer dizer, ela consegue, Uhum. dificilmente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem todo o conhecimento de magia e fazer essas evocações, até poderia tentar fazer para um terceiro, mas é quase que impossível. Não dá. Nesse nível de obsessão, não. As pessoas podem falar o que elas quiserem, magicamente não consegue, é quase impossível de conseguir isso. Mas afastar esses seres mais simples, obsessores, esses que estão aí rondando, aí ok. O problema é se a pessoa mexe com coisas mais pesadas, né. É, é. Existem determinados seres astrais que eles possuem um nível de consciência. Uhum. Então vamos lá, tudo que existe na natureza tem algum nível de consciência. Ah, tá. Meu copo d'água tem um nível de consciência. Uhum, A cadeira que eu estou sentado possui um nível de consciência. Tudo possui um nível de consciência. uhum, Agora, o problema é quando eles começam realmente a ter consciência. E ter consciência aqui é o que todos nós pensamos, o que todos nós. Então vamos lá. O que todos nós pensamos quando a gente acorda de manhã? Qual é a primeira coisa? no meu O que caso vamos comer? ah, tá. A gente está sempre pensando no que a gente vai comer. O que a gente vai tomar no café da manhã, o que a gente vai almoçar, o que a gente vai jantar. A gente está sempre pensando no que a gente vai comer. Por exemplo, você faz uma festa, a primeira coisa que você Aham. pensa é: "O que as Vai ter o pessoas vão quê? comer?". E aí está incluída a bebida, óbvio, né. É o que você come, é o que você bebe, né, enfim, né, é Uhum, uma coisa só. O que todo mundo pensa, a primeira coisa que você pensa, o que todos os seres humanos pensam, o que todo ser vivo pensa, e não do todo e não e não é todo ser vivo que tem uma alma, começa por aí. Mas o que todo ser vivo pensa é o quê? Em se alimentar. hum, Esse que é o problema.
é que quando você toma consciência, vamos imaginar, qualquer coisa em plano astral, que é criado, ou que é inicialmente alimentado de alguma forma ou de outra, o problema é quando ela começa a pensar constantemente que ela precisa se alimentar, e aí começam as obsessões. Você sabe Isso é que lembrei agora de como que é a Bralas que o pessoal geralmente cria pra é como se fosse um ser não é um espiritual, mas é um ser que é criado, é como eu esqueci tem o nome vários, dessa tem cla são os calpas, né, tem vários seres, né, tem homúnculos, tem golems, tem kalpas. Os tibetanos trabalham muito com a ideia do kalpas, né, são seres que eles criam. O problema, pra cara, servir. o problema é isso. Ah, Sempre o problema na magia é isso, aquilo que você cria, você nunca mais destrói, você não tem como matar. Você pode mantê-lo confinado, sem ser alimentado. O problema é que ele está lá. entendi. Eu não tô fazendo sensacionalismo não, é porque eu não tô conseguindo explicar direito como isso acontece, como isso funciona, como eles são. Mas a Aham. ideia básica é essa: tudo pensa em se alimentar. É a primeira coisa que está na mente de qualquer ser vivo. E partindo pra essa situação que ele comentou aqui sobre essas formas de limpeza mais simples, né, que nem na magia natural, por exemplo, que se usa ervas, defumações, isso funciona para esses seres vamos colocar esses mais simples, assim, não é O que a que gente tá seria falando no seres mais simples? Vamos lá, a gente precisa entender. Que seres tá, mais simples a pessoa seriam? morreu e tá obsediando aqui outro, um parente, um fantasma comum, ou até mesmo esses guias aí que a gente comentou no nosso podcast passado. Fazer essas magias mais, sabe, de Esses seres, benzimento. então vamos lá, vamos imaginar que alguém na sua família, uma pessoa, sei lá, que era muito apegada à vida, muito apegada a um filho, uma filha, alguma coisa assim do gênero. Vamos imaginar Isso. que essa É porque pessoa também tem que ela estava tendo um grande problema em aceitar que ela vai morrer, aquela coisa toda, ela não quer, né, isso. enfim. Bem, o máximo que você pode fazer é confiná-la, é confiná-la. O máximo que você pode fazer, é claro que eu não vou ensinar isso. O máximo que você pode fazer é confiná-la, né, o pessoal de Candomblé utiliza muito, eles fazem isso de uma certa maneira, né. Eu não conheço muito como eles fazem, né, os centros de Umbanda também fazem isso, eu acho que de Quimbanda também faz, todos esses lugares aí fazem de uma certa maneira. Eh, é confiná-los em algum local, Uhum. seria isso, Tá. confiná-los. Confiná-los para que eles não fiquem atormentando, por exemplo, se você tem uma criança muito pequena em casa, coisas assim, né, essas crianças podem ser afetadas pela presença de alguém que já morreu e que não queria ter morrido e que tem um grande problema em relação a isso. É É claro porque que essa pessoa não é mais aquela pessoa que você conheceu, é apenas um reflexo astral daquela pessoa daquilo que algum dia foi aquela pessoa, e essa ok? história de mal olhado aí, que nem leva as criancinhas pra benzer na benzedeira? Em grande parte é grande superstição também, né, é superstição também, Ah, mas eu já escutei umas histórias bem interessantes sobre isso. também. A grande parte é Sei. superstição, mas tem coisas bem interessantes, Sim, mas tem coisas eu bem interessantes. né, então, Que mais? vamos Vamos lá para o outro comentário aqui. Cadê? Então, muito obrigada, Alzimir, pela sua contribuição. E agora a Maria Manuela, ela manda aqui: "Olá, tenho assistido a todos os episódios de Esquina 93 e sou uma grande fã da Ariana e do Sérgio". Obrigada. Ó, já já temos fãs. olha, fã, já tem fã já, mas Obrigada. Sérgio, você poderia falar um pouco mais sobre a verdadeira vontade? Ontem assisti a um programa onde uma pessoa
comenta que é possível saber qual é a verdadeira vontade através do posicionamento da Lua e Saturno no mapa astral. Bom, como não sou astróloga nem telemita ainda, apesar de amar todo o conhecimento que oferecem, do qual sou muito curiosa, fiquei querendo saber mais sobre o assunto. Como para mim ficou a verdadeira vontade é passar da arte? Ah, tá. Como para mim ficou que a verdadeira vontade é passar da arte, passar e ultrapassar, diga-se de passagem, para não virar o hierofante? Ó, ela pegou bem, ó, parabéns. Então, para que serviria saber da Lua e de Saturno no mapa no que diz respeito à verdadeira vontade? Seria como um facilitador para tirar os véus até chegar ao verdadeiro véu de Da'at? Então vamos lá. Eu conheço nada sobre astrologia, eu conheço o Eu básico também não. suficiente para ensinar tarô às pessoas. Mas você não descobre sua verdadeira vontade através da astrologia. Eu garanto isso a você. Eu garanto isso a você. A verdadeira vontade, ela é a tua relação mais íntima que você tem com o teu sagrado anjo guardião, né, e com aqueles que a gente chama de santíssima fraternidade da. Então vamos lá. Quando nós somos individualizados e nos é dado uma alma, que é essa alma que a gente carrega ao longo de todas as encarnações, que é essa alma que está evoluindo e que algum dia irá assumir o lugar do nosso sagrado anjo guardião. Essa alma ela é individualizada através de um verbo, de uma palavra. Essa palavra é aquilo que se chama do nome perdido de Deus. Essa palavra, na verdade, que é o nosso nome mágico, ela está relacionada à nossa verdadeira vontade. Ela é uma fórmula diretamente ligada à nossa verdadeira vontade, porque esse nosso nome, ela mostra para nós como que essa nossa verdadeira vontade é exercida por nós. O nosso sagrado anjo guardião, quando ele nos individualiza, ele fala o seguinte: olha, teu nome é A. E esse A é a continuidade do nome dele. E esse nome, ele é a fórmula mágica da nossa verdadeira vontade. É aquilo que nos compõe. Se existe algo que nós chamamos de linhagem mágica, é isso. Eu pertenço à linhagem mágica do meu sagrado anjo guardião, que pertence à linhagem mágica do sagrado anjo guardião dele, e assim até onde não se sabe. E é isso que forma a grande fraternidade que a gente já comentou num podcast, Sim, né. isso cria a minha linhagem mágica. Por quê? Porque esse meu nome está diretamente relacionado com a maneira como eu vou realizar essa verdadeira vontade, a minha verdadeira vontade, a nossa verdadeira vontade, a minha, a dele, sagrado anjo guardião e da Santíssima Fraternidade, É como se fosse uma ok? continuação do trabalho dele. É a continuação do trabalho dele, que é a continuação, na verdade, do trabalho da grande fraternidade, Aham. ok? Bem, isso só é descoberto, você só sabe isso. Quer ver uma coisa interessante? Então vamos lá. Já que ela fez essa pergunta, o nome dela? O nome dela é Maria, eu acho, deixa eu ver aqui, Maria. Maria Maria Manuela? Manuela. Maria Manuela, Maria Manuela. Então vamos lá. Acontece uma coisa muito curiosa. A iniciação, ela não é algo linear. Você não vai galgando de A para B, de B para C, de C para D. Aham. A iniciação não acontece dessa maneira, né? Eh, acontece de vez em às vezes, eu não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo, mas acontece às vezes de do quê? De quando você está sendo da esfera de Yesod, né, que dentro da A é o grau de Zelator. Você só é um Zelator quando você termina tudo que você tem que fazer na esfera de Yesod. A esfera de Yesod é a esfera de Zelator. Então você só é um Zelator quando você cumpre e sabe perfeitamente o que é ser um Zelator, um zelador. Bem, como todo esse processo ele não é linear, pode acontecer uma coisa muito curiosa. Pode ser que quando você está no processo de transição, né, porque isso é uma coisa muito sutil, entre a esfera de Yesod
e a esfera de Rhodes do teu sagrado anjo guardião dizer o teu nome mágico, que é uma das coisas mais importantes que você tem. Ele é a fórmula do que você é. E dentro dessa fórmula, é capaz dele falar para você qual é a tua verdadeira vontade. Só tem um pequeno problema nessa história, é que você não sabe como você usar isso. Você não Tá. sabe o que o teu nome quer dizer, ou às vezes você até pode descobrir, por exemplo, vamos imaginar que o teu nome é Celta. Aí você vai pesquisar, porque você ouve nitidamente, você ouve mais nítido do que você consegue ouvir esse nosso podcast aqui, ok? Você não tem dúvidas de como aquele nome é pronunciado. E aí então você vai correr atrás e você vai descobrir que teu nome celta, né, quer dizer tal coisa. Beleza, o E aí? que você vai fazer com isso? E aí ele fala qual é a tua verdadeira vontade. Geralmente todos nós achamos que é uma coisa. Depois, quando você chega lá em cima, você percebe que é outra completamente diferente. Ora, a verdadeira vontade da pessoa não está relacionada a uma profissão. É isso que as pessoas têm que entender. O cara ser um excelente médico não quer dizer que essa é a verdadeira vontade dele ser médico. Não. Talvez é a A verdadeira ferramenta, vontade para né? você é, sim, é a ferramenta que ele escolhe, porque ele tem livre-arbítrio, ele escolheu ser médico porque ele ama a profissão de medicina, né, então ele vai transformar aquela profissão dele, pelo menos deveria, transformar aquela profissão dele na religião dele, e mostrar para a Santíssima Fraternidade que algum dia ele vai estar pronto para a realização da verdadeira vontade, né. Porque o que o ser humano, o homem da terra, vamos usar esse termo que o livro da lei utiliza, né, o livro da lei fala que, né, que você tem o homem da terra e o eremita. O eremita Uhum, são os iniciados, aquelas pessoas que nasceram para realizar um caminho estritamente espiritual, iniciático, você né, enfim, uhum, né, que está diretamente relacionado com a verdadeira vontade. E você tem o homem da terra. O homem da terra, ele é uma pessoa, por ele ter livre-arbítrio, então ele vai escolher uma profissão aonde ele se compromete, porque né, porque se você escolhe uma profissão é porque você ama aquilo que você faz, sim. né. Então, se você escolhe ser médico é porque você ama a medicina. Então você vai Ou transformar deveria. você vai transformar essa tua profissão na tua religião, naquilo que vai te religar a Deus, Sim. né. E aí não importa o que vai acontecer na tua vida, né, você vai perseverar até o final da sua vida naquela tua profissão. E isso está fazendo o quê? Isso está mostrando à Santíssima Fraternidade, ao teu sagrado anjo guardião, que você consegue se comprometer com aquilo que você diz que você ama e que é a razão da sua vida. Por isso que você tem, no grau de probacionista da A, o quê? É o único momento em que você escolhe o que você quer praticar. Eu já comentei isso aqui uma vez. Sim. Né? Bem, então eu estou sendo repetitivo aqui, porque esse assunto é muito importante. Essa ideia da verdadeira vontade, ela é muito importante. Não é através da astrologia que você vai descobrir isso. Ô Sérgio, será que, de repente é que também eu não sei que técnica que Uhum. é essa astrológica, não a gente não Hum, pode falar, né, porque certo. mas a impressão que eu tenho que de repente, não há uma confusão exatamente sobre isso, sobre uma realização de algo como se fosse a grande obra, Hum. em detrimento à verdadeira vontade, ou aquilo que faz você feliz de fato e que você ama e trabalha com, né. Sim. Eu acho que a astrologia pode mostrar para você, olha, o que você realmente, né, os astros dizem que a melhor coisa para você é medicina. Sim. Só que isso não tem nada a ver com a verdadeira vontade. Porque lá na esfera de Yesod, quando o sagrado anjo guardião, às vezes, não estou falando que isso vai acontecer, falei que Uhum, pode vir a acontecer de acordo de quem é a pessoa que está ali. uhum, E ele fala qual é a tua verdadeira vontade, eu posso falar qual é a tua verdadeira vontade. A tua verdadeira vontade é ensinar a lei. uhum, Essa é a verdadeira vontade de todo mundo. Porque essa é a verdadeira vontade do Mestério e da Mulher Escarlate. Essa é a verdadeira vontade da Santíssima Fraternidade, que todo mundo conheça e pratique a lei.
Então a nossa verdadeira vontade é ensinar a lei. Agora, como que isso vai ser realizado? Como? Te garanto que não é através da medicina, que não é através do direito, que não é através do engraxate, que não é através disso. Uhum. Por Você quê? sabe por quê? Hã. Eu vou explicar por quê, né, só para não perder a linha de raciocínio. Porque está relacionado com a lei, com a vivência da lei de Telemann. Ah, mas uma pessoa que está relacionado, que está ligada à medicina pode não conhecer? Pode, mas será que ela vai vivenciar a lei no seu máximo? Eu acho que uma vez eu já comentei aqui sobre o fato de deixar uma pessoa morrer ou não. Eu acho que eu já Sim, comentei isso aqui em algum podcast, né, vocês correm lá atrás e vocês dão uma olhadinha. Eu já comentei sobre isso. Então, sim. através da astrologia, você não descobre, você pode descobrir até uma profissão, Uhum, porque você tem livre-arbítrio. Uma pessoa que está nesse caminho iniciático, que está no caminho do nosso eremita, essa uhum, pessoa não tem livre-arbítrio. Ele vai fazer o que eles mandarem, simples uhum. assim. E isso só é entendido, compreendido, para falar sobre Bina, quando o cara atravessa da arte. Apenas ali. É, e o que tá muito em alta também que eu tenho visto, que eu sou uma consumidora de podcasts, né. E aí o que que eu vejo que está muito em alta, pelo menos naquilo que eu vejo também, que é em relação ao nosso propósito de vida, né, então muita das nossas infelicidades, depressão, doenças mentais, assim, assim, em relação ao nosso dia a dia, eh, que vivenciamos, está relacionado à falta de propósito de vida, de fazer aquilo que você ama ou não saber o que você quer. E não sei, a impressão que eu tenho que, hum, até alguns podcasts, até sobre Telema mesmo, que eu já assisti, se confunde muito isso, né, não sei se há porque, assim, é muito próxima a ideia, na verdade, né. Eu acho que falta, na verdade, uma vivência realmente iniciática, na compreensão dessas coisas, desses assuntos. É, tem um chocalhinho batendo aí, ó. Tem um chocalhinho. Tem um indígena aí do teu lado. É Eu o acho que Bartosinho. Bartosinho é ótimo. O Mas o que eu Bartô. acho realmente é que falta realmente uma visão iniciática. É ver Telema como Telema, não, assim, colocar os conceitos telêmicos dentro do dia a dia, né. Os conceitos telêmicos, eles estão inseridos no nosso dia a dia. Acontece que as pessoas não olham ou não veem a vida dentro de uma visão iniciática. Por exemplo, quando você olha a internet é um reflexo de Telema no planeta. Uhum, Isso. Tá na cara que é, né. O movimento hippie lá no final dos anos 60 foi reflexo de Telema no planeta, uhum, né. Toda essa confusão que nós estamos tendo no planeta atualmente, né, aonde você vê muito do sistema patriarcal, estou falando do éon patriarcal, né, do culto à personalidade, que é um reflexo do éon patriarcal, né, uhum. do grupo para seguindo um líder, onde você sempre acha que isso é o reflexo do éon patriarcal, do éon anterior. Sim. Nós estamos vendo isso. E ao mesmo tempo nós temos o quê? Pessoas, né, batalhando contra isso. Na Uhum, verdade, toda essa confusão que a gente vê no planeta, isso é reflexo de Telemann. uhum. Porque você tem velhas ideias antigas, pensamentos antigos, comportamentos antigos, que não querem morrer, que não querem morrer. Uhum. Sim. E inclusive algumas ideologias políticas são totalmente do velhão, totalmente do velhão. E que Ainda se mais aqui no nosso congresso, né. Hum, o planeta inteiro, cara, você vê isso no planeta inteiro. Você vê no planeta inteiro uma lei tentando se estabelecer e uma velha não querendo morrer. sim. E isso faz parte do processo, né. A questão é que as pessoas olham e elas não veem essa questão pelo lado iniciático delas.
Aham. Elas vêm pelo lado político, pelo lado social, pelo lado, sei lá, né, mas não vêm pelo lado iniciático dela. Ah, mas a iniciação É uma pena. são então, mas é que nem todos têm a ideia mesmo da iniciação, né. Tem gente que tá, não vou nem usar o português esdrúxulo, tem gente que tá nem ligando, né, pra isso, não acho que é tudo besteira, tudo mais. Mas falando aí para Maria Manuela, né, Maria realmente, Manuela. você não consegue descobrir a sua verdadeira vontade através da astrologia. Sinto muito. Seria muito legal, pô, né, seria Sim. muito legal, né, Nem pelo mas tarô é difícil, né, Sérgio? nem pelo tarô, o tarô não vai te falar isso, nenhum oráculo vai te falar isso, nenhum Uhum. oráculo vai te falar isso. A única pessoa que te fala isso é ele. É Sagrado. ele, teu sagrado anjo guardião, e é você que descobre do final das contas. É Uhum. você que descobre, né. Eh, como que eu posso falar isso? Existe uma fase, nem sei se eu devia falar aqui, mas eu fico Fala, fala, fala. dane-se. Existe uma fase final da travessia de arte que o adepto, ele faz um tipo de trabalho, na verdade, uma grande descoberta interna, onde ele descobre qual é a fórmula mágica do seu nome. E como essa fórmula mágica do nome dele está diretamente relacionada com a do sagrado anjo guardião. Hum. E consequentemente ele percebe como que ele deve se comportar para a realização da verdadeira vontade. Aí fica mais Quando isso fácil, né. acontece quando isso acontece, ele abre mão da sua própria grande obra, né. Mas Aquele cara, ele isso ele ele vai se despindo de tudo aquilo que ele é, inclusive da sua grande obra, para poder realizar a verdadeira vontade. Então a verdadeira vontade não é uma coisa banal, simplória que você vai encontrar na esquina, não, não. eu lembro de ter perguntado isso pra você, mas não foi aqui no podcast, mas eu acho que vale a pena você comentar. Como que um iniciado lidar com toda essa situação que é interna, né, de alguma maneira, com o seu mundo externo, com família, com trabalho, com toda porque isso me parece ser tão sério e tão, necessário de dedicação da nossa parte, porque às vezes pode parecer que a gente está alheio ao mundo em que vivemos, né. Como Bem, que primeiro lidar co como uhum, que se dá com isso? perfeita, ótima pergunta. Primeiro com inteligência. Todo iniciado, ele deve ser uma pessoa inteligente. Até mesmo porque se ele está lidando com o sagrado anjo guardião, meu amigo, você vai ter que ser inteligente, porque senão você está lascado na mãozinha dele, Aham, né. E ele não exige isso menos de cada um de nós, inteligência, capacidade de discernimento, capacidade de saber resolver questões. Primeiro com inteligência, e depois impondo limite, impondo limite, né. Existe eu eh, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né. Então, entendi. é assim, com Uhum. inteligência, né. Mas Você não não é deve ser fácil, né? faz parte da vida, né. Na verdade, eu acho que essas pessoas são treinadas pela própria Santíssima Fraternidade para poder realizar isso. O cara não tem que ser uma pessoa, um ermitão, não tem que ser aquele cara arrogante que sai metendo o pé na porta, falando verdade na cara de todo mundo, sabe. Sim. Essa é aqui no Brasil nós temos um problema sério em Telema, é que as pessoas veneram uma pessoa que é chamado Marcelo Ramos Mota, e esse cara deu péssimos exemplos do que é ser um telemita. Se é que ele foi um telemita algum dia, que agora quem está chutando o pau da barraca sou eu. E as pessoas acham que aquele tipo de comportamento é um comportamento que um telemita deve ter. Aquele é o comportamento de um idiota, me desculpem estar falando isso, mas aquilo é o comportamento de um idiota.
Que comportamento que ele tinha pra Ele eu tinha uma perso entender? ele tinha uma personalidade extremamente arrogante. Eu não conhecia Ah, ele tá. pessoalmente, tudo que eu sei dele é baseado no que o Euclides Lacerda de Almeida me contou, e a gente se relacionou bastante nos últimos anos de vida dele, né. Uhum. Euclides era Ele uma pessoa que era eu tinha eu ia alguns per problemas com o Euclides, mas a gente conseguia conversar, tá. a gente conseguia conversar. E o Euclides Esse pessoal era uma pessoa o diretamente Euclides ligada ao Marcelo? foi o cara que venerava profundamente Marcelo Mota. Ele tinha sido a ele tinha sido aluno do Marcelo Mota, né, ele é um cara que ajudou a fundar na criação da Sociedade Nouveau, né, não vou entrar no mérito dessa história toda, né, enfim, mas, o Euclides me contava histórias, assim, do Marcelo, que é muito, sabe, eu ficava pensando assim: "Cara, se você" quer ver uma coisa interessante? Por que que um telemita não vai numa igreja? Por que que um telemita não pode ir num centro de umbanda? Não estou falando frequentar, não, frequentar outra coisa. Ir porque tem um casamento de um amigo que vai casar numa igreja católica, por que que você não pode ir? Por que que você não pode ir no centro de umbanda, se você vai levar a sua mãe lá, e ela pede que você leve ela no centro de umbanda, por que você não vai? Porque você é um telemita e aquilo você não quer se misturar com as energias do Velhão? A energia do Velhão está em toda a nossa volta. Claro, Sabe por quê? Sabe por que essas pessoas não vão? Porque elas não têm certeza do que elas são. Se eu claro, sei que eu sou um telemita, eu posso ir em qualquer lugar, claro. porque aquilo não vai me desvirtuar. Eu vou continuar sendo um telemita dentro de uma igreja católica, eu vou continuar sendo um telemita conversando com um bispo, arcebispo, com um pastor evangélico, inclusive, eu estudei com um pastor evangélico, né, numa Uhum. determinada época, e era uma pessoa extremamente inteligente, fável, tranquilo. Sim, Qual o problema em ser amigo de claro, pessoas assim? sem dúvida. O problema é que criou-se, e isso é um ranço que a gente ainda vê aqui no Brasil. Aham. É, eu percebi, não sei se eu tô errada, mas dá a impressão que há um ciúme, um egocentrismo em algumas pessoas, de achar que ele tá certo e o outro não. Porque, poxa vida, já é uma religião individual, né. Uhum. Em vez de juntar, no meu pensamento, em vez de juntar o seu modo de pensar com o modo de pensar do outro e às vezes ter uma discussão legal e chegar num consenso, porque às vezes a gente não somos seres quadrados, né, a gente precisa entender o que que eu porque às vezes tá ali uma coisa que não me passou na cabeça e pode ter a solução de alguma situação, né. Existe muita vaidade, Inclusive, vou existe muita fazer vai sim, uhum. vou deixar um adendo aqui para outros telemitas que estiver assistindo o nosso canal, que muito provavelmente já deve ter chegado em alguns, fica o convite para poder participarmos de discussões aqui, né, Sérgio? Claro, pô, claro. Por gentileza, entre em contato com a gente se você quiser trazer algum assunto e discutir profundamente alguma coisa, são muito bem-vindos. Eu não tenho problema com ninguém, eu não tenho problema com ninguém. Claro. Eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho, né, Uhum. cada um faz o seu trabalho. Mas eu acho que existe muita vaidade, eu acho que tem muita gente querendo ser aquilo que não é. Tem muita gente que quer ser que quer ter aquela fama de ser um grande, eh eu comentei uma vez com você que me incomoda muito, uma vez, escreveram no meu Facebook, né, que eu sou um grande mestre do ocultismo, não sou nada disso não, cara, Sim. sou nada disso não. Eu sou uma pessoa que está caminhando, como todo mundo, Uhum. só que eu já estou caminhando já tem há 33, quase 34 anos que eu estou caminhando isso aqui. Eu devo ter aprendido alguma coisa. Claro. Eu nunca quis ser nada. E o problema, cara, que eu vejo é que as pessoas entram hoje, daqui a 6 meses elas se acham grandes, elas se Ah, acham mas pa grandes me pa iniciadas, né, enfim. mas isso não Mas só esse é um em problema Telema. não, isso É. não se chama não, isso em qualquer lugar.
Não sei se é Em pelo qualquer des profissão você encontra é, isso, exatamente, né, é isso que eu ia qualquer falar, é profissão, pelo deslumbramento da acho que da nova informação, já acha que sabe tudo, né. né. Eu acho que as pessoas deviam estar elas deviam estar muito preocupadas com aquilo que elas estão fazendo. Esquece o outro, Exatamente. esquece o outro, sabe. Dentro da A, tem uma coisa fantástica, que dentro da A você não tem trabalhos coletivos, não tem. Ninguém trabalha coletivamente dentro da A, não existe isso. Dentro da A é só a tua relação direto com o teu instrutor, e acabou. Você não tem que saber a quem teu instrutor, instrui, deixa de instruir, né, você não, enfim, não tem isso. É só você e ele. É justamente para evitar esse problema de você querer ficar o tempo todo se comparando. Enquanto você está se comparando com o outro, você deixa de olhar para si mesmo. Você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer. Uhum. E aí, meu amigo, a partir do momento que você começa a se preocupar com o outro, começa a se preocupar com o grau, e começa a se preocupar com qualquer outra coisa que não seja o que você precisa fazer, você não Sim. progride. Você não progride. Uhum. Você Sim. acha intelectualmente que você está progredindo. Só que a razão é uma mentira, então você está lascado. Uhum. É. Não, é complicadíssimo, né, é ego, né, é o ego. Tem uma coisa que a arte ensina muito bem, que é a dúvida. Ela ensina Uhum. você a duvidar do seu próprio sucesso e do seu próprio fracasso. Uhum. Por que que ela faz isso? Porque ela quer te afastar de uma coisa que é perigosíssima, que é o orgulho espiritual. Ela quer te afastar disso, porque senão você não vai nunca realizar aquilo que você precisa realizar. É, a gente fez um episódio só sobre isso aqui, né. E porque nossa, mas como nesse meio esotérico tem isso, né, é tão triste, é tão Nem te falo feio. nada. Nossa. Eu E não gosto muito disso. e até comentando, né, dentro do próprio tarô, Sérgio, eu não sei se você mexe em redes sociais, mas é uma tristeza você abrir aquele TikTok. Tem gente, canais de humor que fizeram até vídeos só sobre os tarólogos do TikTok, pra você ter uma noção. Que pé Que que eu acho chega, legal, cara. né. Se é engraçado, vale a pena. Se Então, é o verdadeiro, problema vale a pena. não, o É, do cara fazendo a crítica é engraçado, mas o problema é as pessoas. Sabe o que que eu me preocupo? E que eu tenho uma preocupação muito real mesmo, muito forte com a leitura de tarô, porque ela é tão séria, para alguém que está procurando a gente para uma orientação, porque a pessoa já procura porque não está feliz, tem um problema, começa daí. Né. Hã, muito são foram pouquíssimas as pessoas que me procuraram para ler um tarô, porque queria saber sobre coisas mais sutis, mais que não é era um difícil, problema, um autoconhecimento, mas é extremamente difícil, né. é difícil. E aí, o que que acontece? Sabe uma coisa que tem na minha cabeça? Por exemplo, vai, uma mulher que tá ali com dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, e aí uma taróloga dessa aí do TikTok cobra R$ 2 a pergunta. R$ 2 a pergunta. Fala: "Não filha, fica com ele porque ele vai mudar", e o cara vai matar ela, porque é um relacionamento tóxico abusivo. R$ 2, tá barato, viu. É barato. E Pois é. tira com cartinha de Uno ainda. É. Bem, só para as pessoas saberem, o tarô não foi feito para ser um instrumento adivinatório, Exatamente. não foi feito. A gente que adaptou o tarô para uma questão adivinhatória, mas ele não foi feito para isso. Isso não é o objetivo inicial dele, mas serve, Mas serve, né, dá muito serve, certo. serve. E Desde mas que você olha conheça realmente, né, o tarô. mas olha o grau de perigo disso. Teve uma vez, alguns anos atrás, olha o que aconteceu comigo, uma Médicos mulher. extremamente perigosos, né.
tem engenheiros extremamente perigosos, né, Exatamente. contadores extremamente perigosos, né, graxates extremamente perigosos, Exato. e por É, aí vai, tudo estamos né. sujeitos, Todas as né. profissões, né. Mas, vou contar aqui que eu me lembrei disso agora, que ilustra bem essa situação. Uma pessoa entrou em contato comigo para tirar o tarô, para ler o tarô, e ela estava em cárcere privado. Ela estava era uma cidade, eu não me lembro exatamente, mas ela estava em cárcere privado. Aí eu parei o atendimento, na hora que ela começou a me contar a situação dela, que ela pegou o celular emprestado da pessoa que ela ia levar pão para ela, para poder falar comigo, eu tentei pegar todas as informações e entrei em contato com a polícia. Isso é claro, claro. Foi o que eu fiz, eu parei o atendimento na hora e falei: "Não, minha querida", assim, eu não sei o que que aconteceu com a pessoa, não faço ideia, mas foi a atitude que eu tomei naquele momento. Mas é uma atitude certa. Absurdo isso, Foi absurdo assim, isso. sabe quando você fica desesperado? Assim, eu não sabia o que fazer. Foi, olha, umas histórias loucuras, assim. Aí você pega um irresponsável, né. Mas bom, era só não era pra pesar o clima não, mas É, hoje o podcast tá um pouco carregado, né. Eu não gosto muito de citar nomes não, eu citei aqui o nome do Marcelo Mota, aham, porque ele realmente criou um ranço aqui em relação à Telema. Eu, aham, na minha visão, né, que acompanho Telema há 34 anos, mais ou menos, eh, percebi, cara, como que esse ranço dele atrapalhou muito o desenvolvimento de Telema no Brasil, né. Eu sempre digo que em determinado momento da nossa história, nós tivemos sim. a faca e o queijo na mão. Perdemos uma grande oportunidade. Mas você Em não acha que termos tá de voltando coeso, não sei, eu não sei. Eu não acompanho ninguém, né, eu não ah, acompanho tá. ninguém e eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço meu trabalho, que já é muita coisa, né, eu não Sim. acompanho ninguém e, enfim, espero que cada um esteja fazendo aquilo que precisa ser feito. Uhum. Sim, Se ninguém atrapalhar ninguém, eu acho que a claro. gente vai para o caminho certo, né, Sim. e vai para o caminho certo. É. E o que que aconteceu com essa Sociedade Novaião, ela existe ainda? Não sei, deve existir ainda, né, até onde eu soube sim, né. Aham. Tem não sei o nome das pessoas, mas pegaram os documentos de Euclides relacionados à sociedade do Orfeão e não sei se eles estão tocando para frente, né. Uhum. Entendi. E até para as pessoas que têm curiosidade, acho que a gente comentou isso em algum outro momento, quem quer aprender mais sobre Telema, entender melhor, qual que é o caminho que deve seguir? É só escrever para o instituto, por e-mail do nosso instituto aqui. A gente deve abrir um curso de tarô, né, a pedidos, agora em junho. Em junho Ah, a que gente deve abrir uma bacana. nova turma, possivelmente às segundas-feiras, às 8 horas Ah, da noite, né. Uma ótimo. outra turma vai ser aberta às sextas à tarde, mas isso a gente ainda está vendo direitinho. Mas em junho, certamente a gente deve abrir uma outra turma, ou segunda ou na terça, né, um dois desses 2 dias, tá. Eu Ah, estou maravilha. realocando os horários justamente para tá tendo uma certa demanda, né. Uhum. E realmente o tarô é a grande porta de entrada para você conhecer Telemann. Ah, sem dúvida. Eu acredito que tem que começar pelo tarô mesmo, né? O tarô é a grande Porque porta de entrada. e depois você vai abrir turmas para o livro da lei novamente? Eu acho que esse ano não, eu acho que esse ano não, porque a turma que está agora em andamento está bem atrasada, né, então eu acho que esse ano não. Ah, tá. Porque precisa ter uma base melhor para começar Telemann, o livro da lei, aliás, né. Bom que se tenha um conhecimento em relação ao tarô, né. As pessoas Uhum, subestimam muito o tarô, eu vivo falando isso, né, as pessoas uhum, subestimam muito o tarô, mas o tarô ele é a porta de entrada para muita coisa, para muito conhecimento, realmente oculto, espiritual, sei lá o nome que se dê. Não gosto uhum. muito dessas É, nomenclaturas, né. e não é Ah, enchendo a bola, mas é verdade, gente, é isso mesmo. É tarô é. muito interessante como que o tarô ele conversa com absolutamente tudo, tudo, né, quem gosta, quem tá aqui porque quer
se aprofundar de alguma maneira, né, nesses assuntos, tem que ter o conhecimento do tarô, é imprescindível. A base do conhecimento do livro da lei, do entendimento, ou pelo menos de uma pequena compreensão do livro da lei, se passa pela compreensão do tarô. Se você não Uhum, conhecer tarô, você não vai conseguir entender o que está sendo falado dentro do livro da lei. sem Dificilmente, dúvida. Uhum. dificilmente, né. E a Por e isso que é a aqui a porta de gente entrada, né. e aí aqui no nosso canal a gente vai dando pinceladas a respeito de Uhum, tudo né. isso. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre, né, sobre tarô, né, sobre cabala, um pouco mais, vai Cabala, falar um pouquinho sim. sobre alquimia, que seria o assunto de hoje, acabou não sendo, né. É, É sempre bom, assim, mas a tá gente bom. vai espontaneamente, sem roteiro. Eu não gosto de É, isso roteiro, que é esse bom. negócio de Eu roteiro não também é não. muito comigo não. É, e é isso aí, galerinha. Eu acho que tá bom por hoje, Sérgio. Hoje tá legal. Tá, né. Então é isso, muito obrigada, Sérgio, mais uma vez pelos Obrigado pela seus presença de todos, tá, e 93, viu, mais uma vez obrigado por série. eu que agradeço. 93 para todos. 93. Tchau, Um tchau. grande abraço.